Atenção, hein? Presidente Lula fala neste momento, é isso? 11 horas 41 minutos. Pronto, vamos ouvir então o presidente da República. Porque senão cada governo, cada ministro entra e ele inventa uma política e ele faz um projeto de lei e esse projeto de lei muda o que tinha e começa uma coisa nova. Aí vem outro ministro, muda outra vez e as coisas nunca acontecem definitivamente. O ideal será que a gente faça essa política, ter uma política compreendida por cada prefeito no município mais distante, por cada governador. Eu vi e falei com o companheiro Camilo, eu assisti um dia desse num canal de televisão, uma entrevista com alguns prefeitos falando sobre educação de tempo integral. E os prefeitos tinham recebido dinheiro e não tinha escola de tempo integral. E eu lembro da cara de pau de um prefeito que não sabia o que falar para o repórter quando ele perguntou: mas vocês têm escola em tempo integral? Ele falou: não, aluno a gente não tem, mas a escola é de tempo integral. Ou seja, mas ele já recebeu dinheiro. Então você percebe que uma das coisas importantes que nós temos que fazer, Camilo, é um sistema de fiscalização. Cada companheiro governador, independentemente do partido a que ele pertence, cada prefeito ou prefeita dessa cidade tem que ter em conta que nós vamos fiscalizar seriamente esse programa. Porque muitas vezes a sociedade não sabe de quem é a responsabilidade do ensino fundamental. Se a escola está de boa qualidade, muitas vezes os prefeitos falam: não, eu sou o responsável pela qualidade. Mas se estiver ruim, ele fala: não, a culpa é do governador ou a culpa é do governo federal. Sempre foi assim e sempre será assim se a gente não tiver uma cumplicidade de responsabilidade em tirar esse país no século XXI da situação que ele ficou. O que nós estamos vivendo no país é o que foi plantado. Nós estamos colhendo nesse país 350 anos de escravidão. Nós vivemos sob o auspício de um país em que a elite governante não acreditava na educação para todos. Universidade era privilégio. Você sabia quando a pessoa ia fazer um curso universitário a depender do berço que ele nascia. Ou seja, não é à toa, Camilo, que esse país foi o último país a ter uma universidade federal. É triste, mas é verdade. Eu sempre cito a comparação. O Peru teve a primeira universidade dele em 1554. A do Brasil só foi vir em 1920. Ou seja, o que explica isso? O que explica é que as pessoas mais abastadas nesse país, os senhores dos engenhos, os mais ricos, mandavam seus filhos estudar em Londres, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, e o pobre ia aprender a cortar cana. É essa situação que esse país viveu durante muito tempo. Tirar esse país, sabe, dessa situação é uma revolução cultural que vai depender de toda a sociedade brasileira. Tudo isso que foi anunciado aqui, Camilo, para que a gente possa ter sucesso, é preciso que a gente leve em conta que a imprensa é importante, que a fiscalização é importante, que o comportamento do governo estadual é importante, que o comportamento do prefeito é importante, mas, sobretudo, nós temos dois fatores que são decisivos. Primeiro, a qualidade do tratamento que a gente vai dar aos educadores brasileiros que vão estar com os alunos dentro da sala de aula. Porque se o professor não estiver sendo tratado com decência e com respeito, se ele não estiver ganhando o suficiente para cuidar da sua família em casa, a tendência é ele não estar trabalhando animado. A segunda coisa é a comunidade local. Tentar convencer o pai e a mãe de que ele tem que saber como é a coisa dentro da escola.
Como é que o professor está dando aula para o seu filho? Se o seu filho sai aprendendo a lição a cada aula, se o seu filho vai se preparar para a prova a cada mês ou quando fizer a prova, como que é o banheiro da escola, como que é a área de lazer da escola, ou seja, o pai e a mãe precisam ser parceiros para que a gente possa fazer dar certo um programa desse. Nós não temos o direito de deixar para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, esse país ainda capengando do ponto de vista da educação. Eu tenho orgulho de ser um presidente sem diploma universitário que mais coloquei jovens na universidade desse país. Mas é muito pouco. É muito pouco. Se a gente comparar de 17 a 24 anos, a quantidade de jovens na universidade aqui no Brasil com a Argentina, a gente perde. Se a gente comparar com o Chile, a gente perde. Então só existe uma explicação. Houve um tempo que quem governava este país não se preocupava com a educação para todos. Ou seja, mulher pobre não tinha que estudar, jovem pobre não tinha que estudar. Ou seja, e nós estamos tentando dar uma virada de mesa. É por isso que nós fizemos como primeira coisa proibir a palavra gasto em educação. Pelo amor de Deus, cada centavo colocado em educação é investimento. E as coisas estão melhorando. Ontem eu fui numa festa de 90 anos da USP. E poder dizer na USP, sabe, que a USP, que era uma universidade criada para brancos, que hoje metade da USP é aluno da periferia deste país. Ou seja, você ter na melhor universidade brasileira gente preta, indígena, mulher pobre, sabe, é uma coisa extraordinária, significa que nós estamos, sabe, caminhando corretamente. E eu quero dizer para vocês que eu boto muita confiança no companheiro Camilo. Quando eu convidei o Camilo, eu fiz 2 desafios para o Camilo. Primeiro, fazer em todo o território nacional melhor do que fez no Ceará, ou pelo menos igual. Segundo, até a sua entrada, o Haddad era tido como o melhor ministro da educação do país. E você precisa ganhar essa medalha do Haddad e se transformar no novo melhor ministro da educação nesse país. Não faltará apoio do governo, e não sou eu que vou lhe agradecer se no final da sua gestão a gente tiver obtido parte das coisas que foram apresentadas aqui. Quem vai lhe dar os parabéns é o povo brasileiro e as crianças brasileiras, porque finalmente alguém olhou para elas com o carinho que nós sempre deveríamos ter olhado. Um abraço, eu quero que vocês saibam agora, pergunta para o Camilo. Pergunta, ele vai estar preparado ali, está com todas as informações. Faça a pergunta que quiser, nós precisamos de um coordenador da pergunta. É você, Pimenta? Então, Pimenta vai coordenar as perguntas e, por favor, faça as perguntas mais inteligentes possível para que melhore a nossa inteligência no governo. Obrigado, gente. Vocês ouviram aí a fala do presidente Lula nesse dia de lançamento de um programa chamado Pé de Meia. É o programa em parceria no palco, né, com o ministro Camilo Santana. O programa que foi criado pela deputada Tabata Amaral. O ministro da Educação anunciou, então, que o governo federal vai pagar R$ 9.200 a cada aluno do ensino médio da rede pública
que estiver inscrito no CAD Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais. O custo anual do programa, chamado PED Meia, a poupança do ensino médio, é estimado em 7 bilhões e 100 milhões de reais que serão investidos na educação aqui do país e até 2 milhões e meio de estudantes poderão ser atendidos de acordo com as estimativas do governo. Beleza? Essa é a explicação do programa e Lula falou ali, inclusive, cobrando, né? Haddad foi o melhor ministro da Educação, corra atrás disso, já deixou o recado para Camilo, estamos esperando muito de você.